que fala primeiro? Chama os guerreiros. Quarta sessão ordinária, realizada no dia 22 de fevereiro de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Alexandre Araújo, Carlos José da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Ivens Chiarelli, Jefferson Luiz, Luciano Firmino, Luiz Anderlei Borneroto, Zanco Neto, Rogério Dalto, Tomás de Oliveira Cavianha. Havendo o número regimental, declaro aberta a quarta sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 16ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciemos nossos trabalhos. Solicito o novo vereador Alexandre Araújo, proceda a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Vou ler o livro de Salmo 119, versículos 105 e 116. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Em discussão única, a ata da terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 15 de fevereiro de 2015. Em discussão, encerrar a discussão em votação, os senhores vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, os favoráveis manifestem. Aprovado. Essa presença é suspensa por 15 minutos por falta de quórum para a deliberação. Está suspensa por 15 minutos.
Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Projeto de Lei Complementar 04/2016 dispõe sobre nova redação, a linha F, do artigo 74 da Lei Complementar 1291, de 26 de outubro de 2015. Vereador Luiz Anderlei Brunnerotto. Projeto e questão serão encaminhados às comissões competentes da Casa. Projeto de Decreto Legislativo 5/2016 dispõe sobre a concessão de título de cidadão com ação ao senhor João Rafael Antonelli. Vereador Tomás de Oliveira Caveira. Projeto e questão serão encaminhados às comissões competentes da Casa. Requerimento 11/2016 requer informações do chefe do Poder Executivo sobre viabilização do projeto urbanístico para contemplar revitalização de área verde localizada no Jardim Alvorada. Rogério Dalti. Discussão o requerimento 11/2016. Encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se favoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento 12/2016 requer a direção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a implantação de entrega domiciliar de correspondências postais no Parque do Eucalipto 2. Jefferson Luiz. Em votação, requerimento 12/2016. Em discussão, encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se favoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento 13/2016 requer a Vivo Telecomunicações a expansão do acesso à internet de banda larga no Parque do Eucalipto 2, localizado no município de Mogi Guaçu. Jefferson Luiz. Em discussão, requerimento 13/2016. Encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se favoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento 14/2016 requer a Net Serviço de Comunicação S.A. a expansão de acesso à internet de banda larga e a implantação de terminais telefônicos no Parque Eucalipto 2, localizado no município de Mogi Guaçu. Jefferson Luiz. Em discussão, requerimento 14/2016. Encerra a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se favoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento 15/2016 requer informação do chefe do Poder Executivo sobre a desativação do playground específico. Vereador Daniel Rossi. Em discussão, o requerimento 15/2016. Encerra a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se favoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento 16/2016 requer seja oficiado ao governador do Estado de São Paulo e ao secretário de Estado de Segurança Pública solicitando a designação de delegado para assumir o comando da Delegacia de Mulher de Mogi Guaçu. Vereador Jefferson Luiz. Em discussão, requerimento 16/2016. Encerra a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se favoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento 17/2016 requer nova prorrogação de prazo para a conclusão do trabalho da comissão especial constituída pela portaria 61/2014. Em discussão, o referido requerimento. Encerra a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se favoráveis se manifestem. Aprovado. Satisfeitas as exigências regimentais artigos 147 e 148 da segunda Consolidação do Regimento Interno, defiro as indicações apresentadas pelos senhores vereadores, determinaria a Secretaria da Câmara a remessa das mesmas ao excelentíssimo chefe do Executivo Municipal. Essa presença só quer comunicar aos vereadores, mais uma vez, que na próxima sexta-feira, dia 26, será a sessão solene para a homenagem ao empresário Cláudio Luiz Monzoli, com outorga do título de cidadão guaçuano. Contamos com a presença dos senhores vereadores.
Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão única, o projeto de lei 1 de 2016, de autoria do vereador Jefferson Luiz, que dispõe sobre acréscimo de artigo à lei número 3468, de 28 de julho de 1997. Em discussão, encerra a discussão e votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se contam, favoráveis se manifestem. Aprovado. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, passamos ao tema livre. O tema livre por 10 minutos. Vereador Alexandre Araújo. É regimental isso? Ele sair para voltar depois? Tema livre por 10 minutos. Vereador Jefferson Luiz. Dispensa. 10 minutos do vereador Alexandre Araújo. Dispensou o Alex. Não entendi. O que fala aí, Paciência será o próximo agora, porque o vereador Alex não está na sessão. Só brincadeirinha de gato é brincadeira. Semana que vem vai acabar com esse negócio, hein? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos presentes. Imprensa. Senhor presidente, não é brincadeirinha. Isso aí é o regimento da casa. Então eu estou seguindo o regimento da casa. Mas se não quiser falar na tribuna, não se inscreva, vereador. É a questão de eu estar usando o regimento da casa. É para isso que ele serve. Mas tudo bem, vamos lá. Senhor presidente. Pois não, pode falar. Senhor presidente, nessa noite eu venho até a tribuna dessa casa para informar e dizer ao senhor e ao senhor prefeito, ao público presente, a toda a cidade de Mogi Guaçu, a população em geral, que a prefeitura, agora ela está copiando. De que forma? Agora ela inventou o combo, né? Quando nós vamos no McDonald's tem o combo, quando nós vamos contratar um serviço lá da NET, a NET vende o combo, e a prefeitura agora também tem o combo. Como que funciona o combo da prefeitura? Você paga o seu imposto, e aí eu quero citar até um local como exemplo, que é a Avenida das Torres, que fica lá no Jardim Canaã. Ou seja, lá, você pagando o seu imposto, você recebe um asfalto mal acabado, cheio de buraco. Você recebe um matagal em volta da avenida, rua que foi aberta e não foi terminada, e a iluminação que colocou o poste, colocou lá as luminárias e também não foi ligado. Infelizmente, essa é a forma que a administração do prefeito Walter Cavean, senhor presidente, tem administrado a nossa cidade desde 2013. A população paga o imposto, fica sem esse serviço. Esse é o combo da prefeitura. Além de que, na região, como em toda a cidade, também tem a questão da falta da coleta, que continua atrasada. Infelizmente, por exemplo, aqui no Jardim Itamaraty, as ruas estão todas com os entulhos ali, galhos, atrasado há 1 mês. No Jardim Canaã, da mesma forma, no IP, da mesma forma. E a população, senhor presidente, está revoltada. Inclusive hoje, lá no IP1, os moradores acabaram fazendo um vídeo e publicaram nas redes sociais do descaso que a prefeitura tem tratado a região dos IPs. O prefeito disse, senhor presidente, que o IP é a menina dos olhos dele. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo. E a própria população diz que o prefeito furou os olhos dessa menina. É isso que está acontecendo, não só nos IPs, mas em toda a cidade. Eu já trouxe também aqui, senhor presidente, a questão das 4 UBS que continuam fechadas há 1 ano e meio, não foi inaugurada. Também disse, senhor presidente, que lá no Jardim Guaçuano, o poste na qual vai levar energia para dentro dessa UBS, ele está tombado no alambrado, escorado até pelo fio da rede elétrica, e até agora não foi tomada nenhuma providência. Isso já faz
15 dias, né? Como também o Córrego dos Macacos, que continua sem a iluminação. A senhora Marisa entrou em contato comigo neste final de semana e pediu para que eu cobrasse mais uma vez. Então nós entramos agora no 5º mês que o Córrego dos Macacos continua sem iluminação. Nós queremos, senhor presidente, que o secretário, que o prefeito dê respostas para a população. Que respostas são essas? Respostas para resolver os problemas, sair na rua e resolver os problemas. Porque nós estamos aqui como porta-voz da população de Mogi Guaçu, né? A população nos cobra, nós cobramos porque o dever, a obrigação do legislativo é essa, é ouvir a população, é estar do lado da população, levar para o secretário, para o prefeito os problemas e ele tem que resolver. E além disso nós temos que fiscalizar o dinheiro público. E nós temos feito esse papel, mas infelizmente o que ocorre na nossa cidade é que nós temos um prefeito que não consegue administrar, não consegue fazer gestão, muito menos os seus secretários. Salva-se alguns, dá para contar no dedo, 2, olha lá, 3, mas o restante anda de mãos dadas com o prefeito, não consegue sair do lugar. Quero dizer também, senhor presidente, que nesse final de semana, nessa última sexta-feira, nós tivemos uma reunião com o secretário de obras, que mais uma vez não só se comprometeu, mas prometeu resolver os problemas de pontos de alagamentos pela cidade. E eu quero destacar a Zona Leste, porque nós estivemos ali junto com os moradores do Jardim Santa Terezinha 1 e 2, com os moradores do Santa Cecília e também Canaã 2, e o secretário se comprometeu até o dia 20 de março fazer uma obra naquele local para resolver o problema das ruas do Santa Cecília, do Canaã, onde, segundo ele, pela experiência que ele diz que tem, vai desafogar o Santa Terezinha 1 ou até mesmo resolver. Se isso acontecer, louvado seja Deus em primeiro lugar, e o secretário que pela primeira vez vai conseguir cumprir algo que ele prometeu, porque infelizmente, para mim, tudo que eu levei ele nos locais com a população, infelizmente, ele não fez. Senhor presidente, também nesse final de semana, nós tivemos ali na região do Santa Terezinha, Santa Cecília, Jardim São Pedro e Jardim São Camilo com São Francisco. Continuam as reclamações das vielas, que continuam sem iluminação, continuam sem pavimentação. Inclusive tem uma senhora que ela não tem a visão. Inclusive ela disse a mim, nós vimos também no ano passado uma reportagem da Record, na qual do lado da casa dela tem uma viela, aquela viela continua suja, continua cheio de buraco e continua sem iluminação. É uma senhora que precisa muito daquele local adequado, como todos os moradores, por se tratar desse problema que ela tem, e é um local onde ela consegue se locomover ali pelo bairro para pegar um ônibus, para ir ao posto de saúde, enfim, infelizmente continua do mesmo jeito. Também, senhor presidente, a Lagoa do Chula continua parecendo um campo de futebol, colocando ali em risco, principalmente a vida de jovens, adolescentes e algumas crianças. No sábado à tarde, eu estive lá. E nos preocupa, por quê? Porque é um lugar aberto, é um lugar de fácil acesso para a população, né? Principalmente agora, com esse calor que está tendo, tem um local onde os pescadores fecharam com bambus e algumas madeiras e limparam. E essas crianças, esses jovens estão entrando ali para se banhar. Então, é algo muito perigoso, é algo de risco. Por quê? Porque pode acontecer de alguém perder a sua vida naquele local. Também, senhor presidente, quero destacar nesta hora, neste momento, que essa semana que passou, eu fui para Brasília. Fui para Brasília como tenho ido desde 2013. E, inclusive, essa foi a 10ª viagem que eu fiz. E quero deixar bem claro e destacar bem que em todas as vezes que fui com recurso próprio, recurso que a minha escola pagou, recurso do meu bolso, dinheiro do meu suor, do meu trabalho. E não fui lá para brincar, muito menos para pedir apoio em relação ao
a esse processo onde o PT está pedindo o meu mandato, porque isso não cabe a nenhum deputado, a ninguém fazer, porque já está na mão do desembargador e ele que vai dar o seu parecer. Eu fui para Brasília, como tenho ido desde 2013, para buscar recursos para o nosso município. Sei que alguns vereadores foram, mas eu quero deixar claro porque o que acontece? Nós vamos para fazer algo de bem e aí começam-se as perseguições. Diferente de outros que usam o carro da Câmara em benefício próprio, principalmente para passear com a família, né? Que é o dinheiro público sendo mal usado de uma forma indevida e está aí o processo, não é verdade? Então nós fomos para Brasília, quero destacar que nós pedimos para todos os deputados do PRB recursos conforme as necessidades do nosso município. Quero destacar também, senhor presidente, que chegamos numa semana propícia, onde os deputados estão preparando as emendas para que elas possam chegar aos municípios já este ano. Então, eles estavam ali fazendo a relação para dar entrada nesses pedidos. E quero dizer, senhor presidente, que os nossos pedidos estão sendo aceitos e nós vamos ter fruto esse ano para provar para aqueles que perseguem, para aqueles que querem inventar mentira, que o nosso trabalho é um trabalho sério. E que todos nós que estamos aqui nessa casa deveríamos fazer isso desde 2013. Como eu tenho dito, senhor presidente, em todas quase vezes que eu faço o meu pronunciamento aqui, se tem algo que eu tenho feito é estar do lado da população e defender os interesses da população. Agora tem vereador aqui, senhor presidente, que está no 4º mandato e não conseguiu uma bola de dente de leite para o nosso município. O quê? Um prejuízo. Mamou na teta do povo e não fez nada. Mais um minuto, senhor presidente. Mamou na teta do povo e não fez nada, não vai fazer e ainda corre o risco de ser cassado até o final aí do seu mandato. Isso se não acontecer de sair agora na janela, porque o secretário Salvador está voltando para assumir essa pasta, porque nós sabemos que ele vai ser candidato aí a alguma coisa nessas eleições. Então, senhor presidente, o nosso trabalho é sério. O nosso trabalho é um trabalho em que eu visto a camisa do povo. Eu renunciei, senhor presidente, todos os manjares. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho dignidade, eu tenho caráter e tenho trabalhado do lado da população de Mogi Guaçu. Agora, aqueles que querem nos perseguir, pode continuar perseguindo, não tem problema nenhum, porque a cada dia que passa, isso só me fortalece, senhor presidente. É isso que eu queria dizer nessa noite. Por enquanto, muito obrigado. Questão de ordem, vereador Jefferson Luiz. Senhor presidente, encontra-se no plenário da tribuna da Câmara o Tyson, que gostaria de ter uma palavra com os vereadores na hora que acabar sobre a organização do evento que ele está organizando de MMA. Depois da sessão, o senhor permitir os vereadores receber ele na sala de reuniões. Muito obrigado. Com a palavra no tema livre por 10 minutos, o vereador Ives Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli. Senhor presidente, nobres vereadores, boas notícias. O prefeito Walter está na cidade de São Paulo hoje, onde ele teve audiência com alguns secretários do governador Geraldo Alckmin. E depois, agora às 18 horas, participa da posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas, esse final de semana, mais precisamente no sábado, eu estive reunido com o prefeito, juntamente com o secretário de Obras, Salvador Francelli Neto, do qual, numa conversa com eles, está acertada que amanhã sairá, se Deus quiser, aí a licitação para o recapeamento das avenidas que ficaram do primeiro pregão que houve, mas que infelizmente a empresa não pôde concluir esse serviço, tendo que ser revogado esse processo. A prefeitura abriu uma nova licitação e amanhã acontecerá. Quero eu acreditar e faço aí votos de positividade,
que a empresa que venha participar venha ganhar e venha cumprir aquilo que está sendo determinado. Onde nós teremos aí parte da Avenida Padre Jaime recapeada, Avenida Suécia, Avenida Paula Bueno e a Nicolanze, a tão esperada Nicolanze, que será aí recapeada, sem sombra de dúvida, trazendo mais segurança para os nossos munícipes. Uma obra que ficou também aí esquecida por muitos anos, mas eu não tenho dúvidas que o prefeito Walter irá concluí-la agora, aí atendendo uma solicitação antiga da população, e além do ornamento, da parte ornamental dessa avenida, que é de suma importância para a nossa cidade, porque ela é uma entrada da nossa cidade, uma das mais importantes também, irá fazer aí todo o seu recapeamento, que foi um trabalho árduo do prefeito Walter, juntamente com o seu secretário de planejamento. Nós sabíamos que ali não havia nenhuma documentação, o prefeito precisou acertar tudo isso, negociar com proprietários, para poder fazer aí os acertos para que essa obra pudesse ser realizada. Houve uma negociação com a International Paper também, que acabou doando uma parte daquela avenida, para que esse processo pudesse aí se tornar realidade. Então, acho que positivamente nós iremos conseguir amanhã que a empresa ganhe e venha executar aí os trabalhos. O prefeito também esteve conversando com o secretário na vinda dele da habitação, solicitou aí a construção de mais 450 casas pelo governo do Estado de São Paulo, e estamos aí no aguardo. O prefeito deverá, mais uma vez ainda essa semana, ter um encontro com o secretário de Habitação, aí tentando viabilizar aí a construção de mais 450 unidades habitacionais no município. Sem contar que tem trabalhado também no âmbito da industrialização. Nós temos acompanhado, Vossa Excelência testemunha disso, que há o interesse de mais 2 grandes empresas instalar na nossa cidade. Então, se trabalha em todos os aspectos do nosso município, geração de emprego, moradia, saúde, educação, todos os aspectos tem trabalhado, senhor presidente. A eliminação da Avenida das Torres também, já foi emitida ordem por parte da Electro, para que ela, se não foi feito no dia de hoje, que é o dia 22, o primeiro trecho, que são 2 trechos a serem iluminados, o primeiro trecho deveria ser ligado no dia de hoje, se não foi talvez amanhã, deverá ser ligado, e a outra etapa no dia 10 de março. Essa foi a posição dada, aí recebida por mim, pelo secretário, e também pelo pessoal da Eletro. Acho que se algum vereador tiver alguma dúvida, eu acho que posso fazer gerência também aí na Eletro, para poder se certificar de quando será executado. Mas eu tenho essa informação que a ordem de serviço já foi emitida para que esse feito possa ser aí realizado ainda essa semana, a primeira etapa, e até o dia 10 de março a Electro pediu o prazo final para estar iluminando aí o segundo trecho dessa grande obra também, que foi executada, que está sendo executada aí pelo governo do prefeito Walter Gaviani. Senhor presidente, na verdade, eu não vou entrar no mérito aqui, tendo em vista que já é praxe e também ser atacado, de que forma eu cheguei a esta casa, se eu vou ser cassado, se eu não for ser cassado. Mas o que me entristece, senhor presidente, é que na grande realidade, o vereador realmente, ele só descobriu Brasília agora no ano eleitoral. Porque nós sabemos a dificuldade que o município tem passado e o quanto o governo federal tem deixado de cumprir o seu papel, de fazer a sua parte em repassando os recursos que foram prometidos lá atrás. Eu acho que antes de a gente tentar viabilizar novos recursos, acho que nós temos que procurar aí trazer aquilo que foi prometido e que, infelizmente, continua engavetados aí dentro dos ministérios e acaba atrapalhando até a continuidade das obras que já foram iniciadas nessa administração. E o que mais me chama a atenção também, senhor presidente, se nós formos fazer uma avaliação pela integridade, a moralidade que é pregado na tribuna dessa casa, eu acho que a avaliação do governo do PT, nós não precisamos fazer porque é público e notório, a população já conhece a história, mas nós temos que também fazer uma reflexão dos deputados que, ora, o vereador que me antecedeu procurou para fazer uma média só, aí solicitar versos à nossa cidade. Quando ele disse que eu não trouxe nenhuma bola para a cidade, mas olha, para você ver o nível de pessoas que ele procuraram. É só levantar o histórico do Celso Russomano para a gente analisar quem é esse deputado.
quando ele cita que eu usei verba pública para fins particulares, eu acho que ele esquece o histórico do Celso Russomano, né, e outros deputados que ali se fazem presente. A ficha ela é muito extensa. Então, quer dizer que a bandidagem ainda continua a fazer parte do caminho que o vereador traçou em busca de recursos. Se nós formos ver aí a ficha corrida de alguns deputados, nós podemos aí observar o quanto eles têm a sua imagem também manchada aí por atos praticados enquanto eles fazem parte aí da bancada de sustentação ainda do governo do PT. Tendo em vista que nós sabemos que o nobre vereador ele saiu do PT, mas o PT não saiu dele. Essa é a realidade dos fatos. Ele ainda tem o sangue vermelho, né, da cor do PT, que corre nas suas veias, né, e sem sombra de dúvidas ainda, aí, com muita ligação ainda com o Vacareza, né, que é de uma reputação libada, que eu não tenho dúvida disso, eu acho que a grande maioria conhece quem é o Vacareza. Então essa é a qualidade, a estirpe desses homens públicos, o qual o vereador que me antecedeu tem contato. E vem, muitas vezes, aqui criticar algo que foi feito por esse vereador, ou por outro vereador, ou por qualquer outro. Porque ele tem mania de perseguir. Ele já foi apelidado pelos funcionários públicos como o vereador perseguidor de funcionário público. Essa é a forma que o vereador encontra para poder manter aí o seu nome aí em destaque pela imprensa. Parte da imprensa, né? Parte da imprensa. Mas eu acho que é a forma que ele tem de administrar, né? E eu tenho andado pela cidade e a gente tem visto que os grupos que estão somados são aqueles mesmos que bebiam o leite da vaca e que a teta secou e que querem voltar a administrar a nossa cidade. Se nós formos ver as fotografias que são postadas, a gente pode observar que quem não participou do governo do PV, do governo do Paulinho, né, é amigo do secretário de Educação, que é do Colégio São Francisco. E outros que estão ligados aí ao vereador que me antecedeu, né? Então, são pessoas que fizeram parte da gestão passada, né, e que não foram agraciadas com nenhum cargo na atual administração, que hoje estão juntas tentando denegrir a imagem do prefeito Walter, né, que ainda vejo que, como eu sempre coloco, que o mato e o mato será cortado e o buraco será tapado. Está se abrindo também uma licitação para se desenvolver um trabalho mais efetivo nas avenidas da nossa cidade, num recap mais forte, né? Mas esse paliativo nós sabemos que, até por questão da chuva, ele acaba não sendo o necessário, mas é o que dá para ser feito de momento, né? Mas o que não é uma coisa que é feita agora, isso já vem de muitas administrações. Nós conhecemos funcionários que executam esse serviço e sabemos como é. Né? Nós sabemos que as dificuldades são grandes. Se fosse para fazer um serviço de recap, nós precisaríamos, aí, no mínimo, de 100 milhões de reais para resolver o problema de toda a cidade. E nós não disponibilizamos desse recurso. Mas, na medida do possível, né, o prefeito tem trabalhado, o secretário tem trabalhado, eu defendo o vereador aqui, o ex-vereador, o Salvador Francelli, secretário de obras, meu amigo pessoal, tá? Que está fazendo uma grande gestão, sim, uma grande gestão, porque ele modernizou ali a secretaria dele, ele conseguiu equipar a secretaria dele, né, coisa que não existia no passado. Então, houve avanços significativos. Infelizmente, a nossa cidade, ela cresceu muito, o trânsito cresceu muito, mas não acompanhou, porque nós precisamos melhorar o sistema viário da nossa cidade, que nós não temos recursos para isso, infelizmente, nós não temos. Mogi Guaçu ainda não tem condições de endividamento para poder fazer empréstimo, para fazer, mas eu espero, senhor presidente, que no futuro muito breve nós possamos colocar essas ações aí em prática e, sem sombra de dúvida, melhorando ainda mais aí a qualidade de vida do povo da nossa cidade. Muito obrigado. Pela ordem. Questão de ordem, vereador Luciano Firmino Vieira. Presidente, pediria a Vossa Excelência a suspensão da sessão por 15 minutos, para nós tratarmos de alguns assuntos dos vereadores. Se a presidência, atendendo o pedido do vereador, que é regimental, suspende a sessão por 25 minutos.
Solicito, senhor secretário, que proceda a verificação de presença. Alexandre de Araújo, Carlos Donizete da Costa, Daniel Rossi, Elias dos Santos, Ives Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli, Jefferson Luiz da Silva, Luciano Firmino Vieira, Luiz Vanderlei Brunheroto, Luiz Zanco Neto, Rogério Dalton, Tomás de Oliveira Cavenha. Havendo no regimental, declaro reaberta a presente sessão. Essa presidência comunica aos senhores vereadores que não há mais oradores para falar no tema livre. Se algum de vocês quiserem pedir para a liderança, senão encerrarei a sessão. Pela liderança, vereador Luciano Firmino Vieira. PR. 5 minutos mais 3 improrrogáveis. PP, desculpa. PR é o nome do vereador Daniel Rossi, desculpa. Estou aqui. Aliás, quem sabe essa união não dá para a próxima eleição aí na questão da... Aí, Dana. Senhor presidente, nobres pares, população presente, imprensa. Eu estive também em Brasília, né? Acho que é importante a gente estar correndo atrás de verbas, emendas para a cidade, mas também, como também seria diferente se nós tivéssemos um deputado aqui da nossa cidade, né? Que poderia nos representar bem melhor lá em Brasília, também aqui na esfera estadual. O assunto tão grande, com tantos eleitores, a gente ainda não tem essa condição. Senhor presidente, volto eu aqui nessa casa para falar com relação aos livros do MEC. Estou ficando aqui já repetitivo. Eu fiz, nesse recesso, uma visita numa escola, do 1º ao 5º ano, e a informação que eu tive é que os livros escolhidos foram os mesmos livros de 2015. Aí eu tenho um amigo, professor Orley, de Goiânia, que é um militante em relação a essa doutrinação que o MEC quer fazer com relação aos novos conceitos de família e assim por diante, que me orientou que até os livros de 2015 que foram escolhidos, que a escola de repente escolheu o mesmo livro de 2015 para 2016, que era para ser checado, que poderia estar contendo algum tipo de ideologia, doutrinação com relação à parte de gênero. E eu encontrei no livro de história do 5º ano, 5º ano então são 10 anos, né? Criança tem, aonde vem fazer uma apologia aos novos conceitos de família. Essa casa já derrubou, entramos com emendas. Eu vou fazer uma notificação à Secretaria de Educação, até porque de repente passou desapercebido. E vou também juntar, junto a esse ofício, outros exemplares que eu recebi, para que, se porventura constar, a Secretaria de Educação possa estar revendo isso e nos informando. Eu quero acreditar que só foi esse livro de história do 5º ano. Mas como, segundo esse professor de Goiânia, são mais de 200 exemplares que vieram com relação à ideologia de gênero, quem sabe pode ter passado um ou outro batido. Um outro assunto, senhor presidente, eu também tomei conhecimento hoje, entrou na Câmara Federal um projeto de lei da nobre vereadora Érica Cocai, aonde ela dispõe sobre responsabilidade civil de organizações religiosas por atos de intolerâncias religiosas praticados por fiéis. O que é isso, pastor Elias, senhor pastor de uma igreja, os padres, os demais segmentos religiosos? Se um fiel tiver alguma atitude que essa lei, né, entender que foi uma atitude de intolerância religiosa, aprovar essa lei,
poderão entrar com processo, não só contra ele, mas contra a instituição a qual ele pertence. Então, se um membro da sua igreja, de repente, não concordar com algumas coisas, com ciência do senhor ou não, e entrar, ele vai ser penalizado civilmente e também a sua instituição também será. As igrejas católicas também serão. E outros demais segmentos. Então fica aqui o nosso repúdio a essa alteração no Código Civil, o qual ela diz o seguinte: a alteração que ela quer fazer, as organizações religiosas respondem solidariamente com os fiéis que integrem por atos de intolerância religiosas por estes praticados, quando hajam sido induzidos ou instigados por seus representantes ou ministros a fazer. Ou seja, está dizendo que a igreja fica incitando a qualquer tipo de intolerância. A igreja não faz isso, Vossa Excelência sabe disso. Se acontecer algum caso, é totalmente desaprovado pela igreja. Eu acho que qualquer ser humano ele não vai aprovar qualquer tipo de uma prática que venha a denegrir a imagem. Nós respeitamos, já falamos aqui, mas também não sou obrigado a concordar com algum tipo de conduta que tem a minoria tentando trazer como se fosse a maioria. Mas fica aqui como um alerta para essa casa, né? Quis falar aqui nessa noite, para os pastores, para os padres, para os líderes religiosos. Obrigado, senhor presidente. Com relação a essa lei, a deputada Érica Cocai, que vai responsabilizar, junto com o indivíduo, a instituição a qual ele pertence. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança, nobre colega Alex Tailândia, PRB. Senhor presidente, quero aproveitar a oportunidade na qual se encontra o secretário de Esporte, Rodrigo, desejar uma boa noite a ele, e também a doutora Judite, secretária de Segurança do nosso município. E, ao mesmo tempo, quero aproveitar o Johnny Evans também, boa noite, aproveitar a oportunidade para pedir ao senhor secretário Rodrigo que dê uma atenção ali na Praça da Juventude. Estive lá esse final de semana, vi que foi colocado parquinho, ficou muito bom, mas a questão do lado ali, a quadra, e principalmente a piscina, precisa de uma atenção aí do secretário, porque desde que o secretário assumiu, já existe um problema e nós precisamos resolver aquele problema daquele local. E a secretária de Segurança, eu quero pedir também, em nome dos moradores aqui da Praça da Capela e as pessoas que frequentam, principalmente quando nós paramos ali o carro e vamos ao banco ou até mesmo algum outro lugar, nós somos abordados por muitos moradores de rua e na Praça da Bíblia também. Só que na Praça da Capela, o número de moradores de rua cresceu e muito, ao ponto de, quando escurece, eles acabam entrando ali dentro daquele local onde era para ter água ali e acabam fazendo as suas necessidades. E as pessoas que estão ali, infelizmente, acabam vendo toda essa situação. Queria que a secretária pudesse reforçar a segurança naquele local. Senhor presidente, eu também quero fazer uma reflexão a todos nós que estamos aqui, aqueles que estão nos assistindo pela câmara online. Eu quero dizer, senhor presidente, que ao longo de muitos anos, Mogi Guaçu vem sendo administrada como muitas cidades, todas as cidades do nosso país. E administrar é algo que requer muito cuidado. Além de você ter que estar preparado, você tem que gostar do que faz. Eu digo isso, senhor presidente, porque nós vemos muitas empresas, e temos exemplo aqui na nossa cidade, como a Cerâmica Guaínco, como a Cerâmica Chiarelli, e a nossa cidade que um dia foi o polo cerâmico da região, e hoje não é mais, porque essas cerâmicas acabaram fechando.
Eu quero dizer, senhor presidente, que a cada ano que passa, nós, a população de Mogi Guaçu, temos sofrido com as más administração. E diferente das empresas privadas que fecham, a prefeitura, enfim, acaba dando continuidade. Por quê? Porque não tem como fechar uma empresa chamada cidade. E aí aonde chega o aperto? Aonde chega a necessidade da prefeitura? Chega no bolso da população. Porque a população, ela acaba pagando pelos anos todos de má administração. Então, se nós, população de Mogi Guaçu, não tomarmos uma posição de mudar essa situação nas eleições, independente de 2016, 2018 e depois 2020, nós estamos propícios a ter uma cidade cada vez mais falida. Por quê? Porque as pessoas que assumem a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal, a grande maioria, a grande massa, são fechados acordos e aqueles tais favorzinhos acabam tirando aquele dinheiro que era para ser investido na saúde, aquele dinheiro que era para ser investido na educação. Ou seja, a gordura fica ali no bolso daqueles que fazem um acordo com aqueles que estão governando. Por isso, senhor presidente, eu acabei lendo um livro muito importante, que nos faz crescer. E nesse livro, uma frase que me chamou a atenção, nas suas 457 páginas, foi a seguinte frase, senhor presidente. Era um livro que falava de política, e a pessoa que estava ali participando de uma eleição, ele disse que ele preferia perder uma eleição com pessoas íntegras, dignas e sem fazer acordo, do que ganhar uma eleição com a sua secretaria, com todos os departamentos vendidos. E eu acho que é dessa forma que todos que colocarem os seus nomes à disposição para administrar uma cidade, para fazer parte de uma gestão pública, deveriam fazer. É muito triste nós vermos a cidade de Mogi Guaçu, o nosso estado, que é um dos mais ricos, e nós vemos os inúmeros problemas que tem, e o nosso país, que é um país que tudo que se planta, nasce, e o povo tem para colher. Um país que ainda tem pessoas que não têm a sua casa, um país que tem pessoas que não conseguem se alimentar. Por quê? Porque falta uma gestão pública. Não é a gestão pública de dar, mas a gestão pública de ensinar ele conseguir conquistar aquilo que ele precisa. Eu acho que é dessa forma que o Brasil, eu acho que é dessa forma que as cidades, os estados vão mudar. E aí, senhor presidente, me vem à memória, quando o líder do prefeito sobe nessa tribuna e acaba citando, mencionando algumas situações de políticos que têm uma ficha extensa. E eu quero destacar alguns. Por exemplo, o Eduardo Cunha, do PMDB, do partido do líder. Quero também destacar o Campos Machado, do PTB, que é amiguíssimo do Ivens Chiarelli, que é líder do prefeito, e na qual ele vai para o PTB. Então eu acho assim que cada político deve ser avaliado por aquilo que ele faz. Nós não podemos ficar pegando a carapuça do outro e colocando em nós, porque eu entendo que eu tenho que responder pelas minhas atitudes, como cada um daqui tem que responder pelo seu trabalho. E aí o que me chama a atenção mais uma vez, senhor presidente, é ver o vereador, líder do prefeito, Ivens Chiarelli, aqui nessa tribuna, defamar, falar mal do ex-prefeito
mas ele se esquece que ele ficou 5 meses debaixo da asa do ex-prefeito Paulo Eduardo de Barros, inclusive fez um projeto onde era para colocar a foto do prefeito em todas as repartições públicas. E aí, por um desacordo político, eles romperam esse relacionamento e hoje o vereador Ivens, para encerrar, senhor presidente, o vereador Ivens tem o ex-prefeito, Dr. Paulo de Barros, talvez como seu inimigo número 1. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, pela liderança do PROS, por 5 minutos mais 3 improrrogáveis, vereador Jefferson Luiz. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer aos nobres pares pela aprovação da emenda que nós aprovamos hoje, em projeto de lei de minha autoria. Eu acho importante que a partir de agora, todas as pessoas que abandonarem os animais em vias públicas, que a legislação atual já prevê uma multa que beira R$2.000, a população poderá denunciar também por vídeos e por fotos, e isso valerá como prova para efetivo da multa. Até então, bastava apenas o fiscal pegar no ato o delito, o que é muito difícil, porque nós não temos fiscais para isso. Obrigado aos pares pela aprovação, acredito que vai contribuir significativamente nesse tema. E também agradecer os pares pela aprovação da moção que nós fizemos hoje ao secretário de Segurança do Estado de São Paulo, pedindo uma delegada titular para a Delegacia da Mulher. Aproveito e faço referência especial, essa moção, como nela, no seu teor estava escrito, é um pedido da nossa querida doutora Judite, na qual aproveito, senhor presidente, para cumprimentá-la e parabenizá-la pela liderança, pelo exemplo de mulher, pelo trabalho que faz à frente da Guarda Municipal e o respeito que tem na cidade. Sugestão dela foi acatada, foi aprovada e irá direto para o secretário de Segurança. Sugestão será sempre muito bem-vinda, viu, doutora? Estendo também, senhor presidente, os meus cumprimentos, secretário de Esporte, Rodrigo Falsetti, na qual inúmeras vezes nós citamos ele aqui, na sua ausência e agora cito na sua presença. Parabéns pelo extraordinário trabalho que faz à frente da secretaria. Parabéns ao Johnny, parabéns a toda a equipe, um trabalho diferenciado, um trabalho inovador, um trabalho de boas notícias semanais. Tá? Eu acredito que esse elo, essa ligação muito bem-vinda, se o secretário tiver disponibilidade, depois era importante conversar com os vereadores aí, para que novas ideias surjam no decorrer dessa conversa. Tá? Senhor presidente, eu quero endossar as palavras aqui do nobre vereador Luciano Firmino e dizer o seguinte: a informação que ele trouxe aqui sobre o livro do MEC, que nós precisamos apurar isso, caso se configure, hoje é um ato ilegal, é um ato contrário à legislação vigente, a legislação que nós aprovamos aqui nessa Câmara, tá? Quando nós votamos o Plano Municipal de Educação, que ali ficou bem claro a contrariedade, por unanimidade desta casa, da ideologia de gênero e os seus conceitos pregados ou ensinados dentro da sala de aula. Nós deixamos bem claro que nós queremos que essa discussão fique a caráter e exclusivamente em cargo da família de cada criança. Não para a instituição, não para a diretora ou o professor se envolver nisso. Isso foi aprovado, passou, virou lei. Então, sugiro ao vereador, me coloca à disposição de Vossa Excelência para irmos em loco acompanhar essa informação e esse caso. Qualquer ato contrário à legislação que aprovamos é um ato ilegal. Segundo ponto que eu trago para a discussão dessa casa, senhor presidente, algo também que eu acho importante discutirmos, importante debatermos, e deixo também a minha veemente intenção de repúdio, tá? Na qual eu fiz uma moção aí de repúdio e peço a assinatura dos vereadores que entenderem legítima e pensarem no mesmo tom, que o portal do Senado Federal, ele abriu uma consulta para a população, pedindo a opinião da população para impostos para as entidades religiosas. Tá? Eu acredito que isso é uma maneira
que alguns parlamentares, senadores, deputados estão encontrando para, de repente, tentar tirar o Brasil dessa crise. Eu fiz uma moção contrária a isso, pedindo para a bancada evangélica, a bancada cristã da Câmara dos Deputados Federais e também do Senado, analisarem essa proposta e também se posicionarem contrário. Porque eu acredito que isso é uma lógica que irá acontecer. A iniciativa do Senado Federal, no seu portal, ele precisa de 20 mil assinaturas para dar continuidade, 20 mil assinaturas eletrônicas. E esse número, rapidamente, já foi acontecido. Já aconteceu, senhor presidente. Então, o próprio Senado, no post aqui, para o vereador, imposto para as entidades religiosas, já está em tramitação no Senado sugestões legislativas com o apoio de 20 mil cidadãos que defende o fim da imunidade tributária para as igrejas. Eu fiz uma moção de repúdio, vamos mandar para todos aqueles que nós temos acesso e contato na Câmara Federal e peço para os pares que acharem interessante, assinem com a gente e a gente vote isso semana que vem e mande também o pensamento dessa Câmara. Me posiciono contrário, senhor presidente, eu acho que não é o caminho para tirar o país da crise, querendo tributar as igrejas. Igreja que, mais uma vez, falo aqui do trabalho extraordinário que faz na nossa cidade e fora dela. Ressocializando pessoas, reintegrando pessoas à sociedade, tá? Contribuindo no nosso município como um braço servidor dele, sempre que convidado para participar de campanhas ao combate à dengue, campanhas do agasalho e outros. Então, não é o caminho que vai tirar esse país da crise tributando as entidades religiosas. Eu acho que, pelo contrário, nós vamos debater, aí falando em nível federal, a redução dos gastos públicos. Vamos debater outros quesitos, e não esse. Tá? E é um projeto que para muitos pode ser impensável, mas por conta que temos deputados que são favoráveis, esse projeto tem caminhado na Câmara dos Deputados e, ainda mais, no Senado Federal. Então, senhor presidente, eu deixo aqui o meu repúdio, peço o apoio e, caso entenda como justo e necessário, a assinatura dos pares, para a gente mandar um pensamento único dessa Câmara Municipal, dessa Casa de Leis, o pensamento da nossa cidade, que nós não concordamos, que nós não queremos e não entendemos que o caminho para tirar o Brasil, onde o PT enfiou, dentro de uma crise sem precedentes, econômica e política, seja tarifar igrejas, tá? Na qual eu já falei que é um braço servidor do governo municipal, estadual e federal. Muito obrigado, senhor presidente. Aí eu vou conversar com os pares, para aquele que achar pertinente, que assine comigo. Deus abençoe a todos. Luiz tinha pedido, pode ser. Liderança do PMDB, por 5 mais 3 minutos improrrogáveis. Vereador Luiz Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria aqui, nesse momento, de anunciar, senhor presidente, que em uma conversa, agora nesse momento com o prefeito Walter, o prefeito acaba de me dizer que o governador de São Paulo libera mais 2 milhões para Mogi Guaçu, através do deputado Campos Machado, para que seja viabilizado aí um pouco mais de recapeamento em algumas outras avenidas importantes da nossa cidade. Então, somando aos 5 milhões que o deputado Campos Machado trouxe para o nosso município, agora mais essa boa notícia de a vinda de mais 2 milhões. Isto prova o quanto o deputado Campos Machado é amigo de Mogi Guaçu, o quanto o deputado Campos Machado tem ajudado e tem sido soldado da população da nossa cidade. Esse é o verdadeiro trabalho daquele deputado que veio, conseguiu seus votos na cidade e hoje está devolvendo em trabalho. Nós sabemos
que o Campos Machado é uma grande liderança no estado de São Paulo e tem feito por merecer aí a quantidade dos seus mais de 2.000 votos que obteve na nossa cidade. Outra boa notícia que eu trago na noite de hoje, falando com o prefeito Walter nesse momento, eu acho que eu não preciso aqui ficar contando a história da saúde pública da nossa cidade, que o prefeito Walter é pioneiro nisso. Ele começou lá em 79 o programa da saúde básica, juntamente com a nossa secretária da saúde, Clara, e que, para quem conhece a história da nossa cidade, não é o caso do vereador que me antecedeu, porque ele não conhece a história, né? Ele veio de São Bernardo do Campo, se não me engano, nasceu lá, então ele não conhece o histórico dos políticos da nossa cidade. Então, aqui mais uma boa notícia é dizer que o prefeito Walter estará encaminhando para a licitação na próxima semana aí para que seja aberta aí a licitação para a reconstrução do UPA. O prefeito Walter trabalhou muito nesse aspecto, nós sabemos da forma com que ele pegou aquela obra, ela veio até por uma ingerência da administração passada, uma irresponsabilidade da administração passada, tendo em vista que muitos que hoje fazem aí um manifesto contrário à administração pela volta da UPA já, mamaram na teta da administração passada, foram coniventes com os problemas, né, e nada fizeram para que aquilo pudesse ser solucionado. Uma área que veio aí a contragosto, de forma irregular, foi construído num terreno irregular que não era do município, tudo isso precisou ser regularizado, e agora o prefeito trabalhou, como vem trabalhando sempre, colocou os lotes à venda, não tivemos muito êxito na venda dos lotes, foram vendidos apenas 9 lotes no primeiro pregão, mas esse dinheiro, sem sombra de dúvida, nós sabíamos que o prefeito iria arrumar uma alternativa para a reconstrução do UPA. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque o prefeito tem história na saúde pública da nossa cidade, não só os postos de saúde, como o centro de especialidade, o hospital municipal, o centro de fisioterapia, tudo isso implantado na gestão do prefeito Walter Caveira. Então, eu não preciso aqui ficar elencando o que o prefeito Walter fez, porque eu conheço a história política da nossa cidade, eu conheço a trajetória, tanto do prefeito Walter, como do prefeito Hélio Miachon também, que antecedeu aí em outras administrações, o quanto eles contribuíram para o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade. Então, são informações importantes que eu, como líder do seu prefeito, tenho a obrigação de estar passando para essa casa. Nós sabemos que o momento que nós vivemos é um momento delicado, é um momento difícil, onde os recursos estão escassos. Nós sabemos que o prefeito tem uma grande responsabilidade agora aí, no mês de abril, que é o dissídio do funcionário público. Eu acho que teve aí uma reunião por esses dias com o seu secretariado. O prefeito pediu para que apertasse ainda mais o parafuso, porque a situação não está fácil, ela não está boa, né? A receita tem caído dia a dia na nossa cidade, e o prefeito cauteloso ainda tem feito aí, usando da sua criatividade e da sua experiência, que ao longo desses mais de 35 anos de vida pública, né, o consagra hoje como uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa que realmente gosta da cidade, porque a gente vê isso nos olhos do prefeito Walter. O prefeito Walter, ao andar por essa cidade, ele é bem recepcionado pelas pessoas. Nós sabemos que tem um grupo que tenta desarticular, né, essa boa imagem do prefeito Walter, mas, sem sombra de dúvida, a credibilidade ainda é um grande marco da gestão do prefeito Walter. E eu tenho certeza que, juntamente aí, quero fazer uma menção especial, que eu não tinha visto, da secretária de Segurança, doutora Judite, Rodrigo Fonseca, tem feito um excepcional trabalho à frente da Secretaria de Esporte, que é um dos secretários que nos surpreendeu, e muito, com poucos recursos, quase que escassos, tem feito aí um excelente trabalho à frente do esporte, como outros secretários também, mas de forma criativa. É isso, né? Eu observei um pronunciamento, uma fala aí, uma postagem esses dias aí, numa página de uma pessoa, ele disse que quando se tem dinheiro, todo besouro faz mel, né? Me parece que foi uma coisa assim que eu vi uma postagem. Mas acontece, senhor presidente, que sem dinheiro nós não conseguimos fazer nada. Imagine se a igreja, por exemplo, não conseguir levantar fundo.
seja ela católica ou evangélica, se não se passar o sexto, se passar a salva, como é que vai dar andamento no trabalho da igreja, senhor presidente? Sem dinheiro não se faz nada. Sem dinheiro não se faz nada. E não é diferente com o nosso município, né? Onde é que a abelha, o besouro faz mel, se não tiver dinheiro na igreja também? Eu sou lá, eu frequento a igreja Chama Divina, eu vejo as dificuldades que é, né? O quanto é uma igreja pequena, uma igreja de pessoas humildes, senhor presidente. E nós vimos as dificuldades que é. Imagine se ainda com os poucos membros que ali estão, se nós não cooperássemos com os dízimos, se nós não cooperássemos com as nossas ofertas, como é que seria o trabalho deles? Então não é, né, que com dinheiro o besouro faz mel, não. Se não tiver dinheiro não se faz nada, mas não se faz nada no município, mas não se faz nada em lugar nenhum. O jornal, se não tiver dinheiro, como é que vai pagar os profissionais? Como é que a Michele pode receber o salário se a Gazeta não vender, se ela não vender a propaganda dela? Então é assim que nós devemos ver a administração pública também, senhor presidente. Nós temos que ter dinheiro, temos que ter criatividade. E o prefeito Walter tem demonstrado essa responsabilidade ao longo desses 3 anos e pouco aí do seu 4º mandato, né? Juntamente com a sua equipe. Então, fico aqui muito feliz em poder trazer mais essa notícia para vocês aqui desta casa, né? Como outras que eu já trouxe na noite de hoje, e dizer que vamos seguir firmes e fortes, porque nós temos um objetivo. Nós gostamos da cidade, o prefeito Walter gosta da cidade, está trabalhando, está tentando viabilizar aí a vinda de mais 450 unidades habitacionais, que o povo da nossa cidade precisa. É uma população humilde, uma população que sofre por pagar aluguel, e esta também, além da industrialização, é uma outra grande marca pioneira do governo Walter Caveira, que além desses, que soma nesse seu 4º mandato, mais de 13 mil unidades habitacionais para a população mais carente da nossa vida. O qual eu gostaria de saudar a todos aqueles imigrantes que vieram, seja ele paranaense, seja eles nordestinos, mineiros, que de certa forma contribuíram, e muito, para o crescimento da nossa tão querida Mogi Guaçu. Isso o prefeito fez com muito orgulho, para todos, e não por uma minoria. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pela liderança do PSC, por 5 mais 3 minutos, o vereador pastor Elias dos Santos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite a todos. Aproveitar, cumprimentar o público, nossa querida doutora Judite, secretária da Educação, que se faz presente aqui nessa noite, da Segurança, desculpe-me. Estou tão preocupado com a educação que já estou colocando a senhora, talvez, né? Quem sabe um dia. Né? Doutora Judite, também quero cumprimentar o Rodrigo Falsetti, secretário de Esportes, Johnny, que está junto. Em nome dele, quero cumprimentar todos os demais que se fazem presente nessa sessão, nesta noite. Senhor presidente, eu peguei um gancho aqui do nobre colega, eu ia subir aqui para me fazer um convite, e aproveitando a fala do vereador Jefferson Luiz, quando ele fala sobre imposto para as entidades, é bem verdade, quando você cai na rede social, senhor presidente, vem os comentários, né? E nós sabemos da veracidade, da seriedade das igrejas. Também, eu não sou nenhum neófito para dizer que não existe aquelas igrejas que abrem-se para usufruir de pessoas, para aproveitar de pessoas, vamos dizer assim. Mas nós temos entidades sérias, muitas entidades sérias. Temos a Igreja Católica, temos as igrejas evangélicas, que são entidades que levam um trabalho sólido, hospitaleiro, sério, firme com a comunidade. E aí entra uma pessoa fazendo comentário, senhor presidente, assim, como que a igreja não tem fins lucrativos se ela tem dízimos e oferta? Olha que ponto chega a babaquice na vida de uma pessoa. Se dízimo fosse fins lucrativos, nenhuma igreja sobreviveria. Porque o dízimo, ele é para manutenção do templo. O dízimo é para, além da manutenção, nós temos gasto. Ninguém vai lá, instala um poste, coloca
força, ilumina. Usamos para ligar equipamento de som, usamos para... temos banheiros, tem água, tem limpeza, tem manutenção, tem gasto. Então não é para fins lucrativos, ou seja, nós não lucramos com isso, os pastores não lucram com isso para usar e usufruir. Temos a manutenção, temos os gastos cotidianos dentro de qualquer templo religioso, seja ele um templo de qualquer esfera. Ele abriu lá, já começa a ter gasto. Se usa um telefone, se usa internet, se usa água, luz, limpeza, faxina, funcionários para trabalhar, pinturas e tantas outras coisas, etc., que um templo precisa de manutenção. Então, mais uma vez, defendendo a tese que não é, eu assinei a carta de repúdio junto com o nobre colega Jefferson Luiz, estamos juntos engajados nessa batalha, e eu não tenho dúvidas que vai ser mais uma batalha, né, para a gente estar lutando. Eu subi aqui nessa noite, senhor presidente, mas para me fazer um convite de um nobre amigo meu, o Davi Luiz, ele mandou para mim um convite, e eu printei esse convite aqui, de uma palestra que vai estar acontecendo amanhã na paróquia Santo Antônio, Praça Padre Longínio, na Vila Paraíso, aqui em Mogi Guaçu. Esta palestra será às 19h30, e o professor Felipe Neri, ele está vindo da diocese lá de São João da Boa Vista. Eu acredito que os nobres pares devem lembrar aqui, que quando nós votamos contra a ideologia de gênero nessa casa, nós recebemos o respaldo da população, dos pastores evangélicos, que na ocasião lotou esse plenário aqui, e alguns padres vieram fazer presente. E na ocasião nós recebemos uma carta da Diocese de São João da Boa Vista, pedindo apoio para nós votarmos contra a ideologia de gênero, pautado nesse pensamento em defesa da família. Então amanhã, eu quero deixar aberto aqui esse convite para todos os nobres pares, inclusive para a população que me assiste através da Câmara online, que a Diocese de São João da Boa Vista, preocupado com o fantasma da ideologia de gênero, ele está mandando aqui na paróquia Santo Antônio, na Vila Paraíso, na Praça Padre Longínio, às 19h30, esse palestrante, o professor Felipe Neri, que vem para palestrar sobre ideologia de gênero. É importante a presença dos munícipes. É importante a presença das pessoas que vão ali prestigiar. Até porque eu vou ser porta-voz agora do meu nobre colega Luciano Firmino Vieira. Quando ele subiu aqui na tribuna, ele tinha em mãos um documento de que em Mogi Mirim, um professor, ele faz um pedido para um aluno fazer um trabalho de casa e sobre a família moderna. E ele instrui o garoto a desenhar a família moderna, 2 homens. 2 homens morando juntos na mesma casa. Então, como o nobre colega Jefferson Luiz me antecedeu, eu vou reforçar essa tese. Foi votado aqui, é lei, nós não devemos admitir isso nas nossas escolas. Em Mogi Mirim houve isso, houve denúncia, está sendo apurado. Se acontecer aqui em Mogi Guaçu, nós temos falado, o Alex tem falado sobre isso aqui, o Daniel tem defendido essa tese aqui, o Luciano tem sido um porta-voz forte nessa tese, bem como o Jefferson Luiz, o próprio Vanderlei Buneroto, Vossa Excelência também, que tem assim um perfil de família, defende a tese da família, bem como o Luiz Anco também, e os nobres pares aqui, que nós estamos em aberto para sentar e discutir esse assunto, seja qualquer hora que for, em qualquer esfera e em qualquer local, porque isso é lei, e se é lei é para ser respeitado. Então nós queremos aqui, mais uma vez, defender a seguinte tese e trazer à tona, mais uma vez, o que eu sempre preguei nesta casa. Querem fazer das escolas um lugar que eles querem fazer da nossa escola o útero de uma mãe. Fazer a criança entender que isso não tem problema. E baseado nos princípios bíblicos, nós vamos defender a tese que família
é instituição divina. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores para fazer uso da palavra, essa presidência mais uma vez reitera o convite aos nobres pares da sessão de sexta-feira. Encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, segunda-feira que vem, às 19 horas. Está encerrada a sessão.